E agora então nesse vídeo vamos dar início à parte de programação. Vou começar então com um torneamento, vou clicar em cima aqui da janela, vai abrir aqui a interface, então eu caio nessa interface aqui, onde aqui em seção eu consigo ver que está em torneamento. Caso eu quiser mudar por aqui, eu posso estar mudando de seção, mudar para fresamento, a minha CPL já muda, então identificando que eu estou em fresamento. E caso eu quiser retomar novamente, posso voltar e retorno ao torneamento. Então, com essa parte aberta, vamos começar a fazer uma peça em 2D usando o próprio CAD aqui do Edcam. Eu tenho algumas opções aqui disponíveis, tá? Que são atalhos, e eu posso estar clicando aqui em geometria e acessando as demais opções aqui disponíveis. Vou escolher essa opção aqui, clico em cima. E agora eu vou ter que dar as coordenadas da minha peça que eu quero fazer. Então, clicando no teclado em X ou Z, ele vai me abrir a caixa aqui de coordenadas, onde eu vou estar digitando então os valores para criar minha peça. Então eu vou começar com X de 0, Z de 0, dou um OK, apareceu o ponto lá no meio da minha CPL, onde eu vou começar o meu desenho. Caso você trabalhe com a peça em positiva, que a CPL fique no final da peça, você desenha o programa todo em positivo, ou se não, você trabalha então com ele em negativo para a CPL ficar na frente da peça. Aí você decide. Então eu vou fazer o meu zeramento na frente da peça, então o meu desenho vai ser todo negativo. Então vamos começar aqui botando a coordenada então de X. Agora eu vou digitar X, vai me retornar a caixa aqui. Vou digitar 20, confirmo, OK. Já apareceu aqui a coordenada de X. Agora eu vou botar a coordenada de Z. Então digito Z, menos 10. Então OK. Agora eu vou digitar X, 15, OK. Z, menos 15, OK. X, 20, OK. Z, menos 25, OK. X de 37, OK. Z, menos 35, OK. Agora eu vou digitar X, 50. Agora eu vou usar duas coordenadas aqui, vou fazer um ângulo, então vou colocar aqui em X 50 e Z menos 40. Então OK, fez aqui o meu ângulo. Agora Z menos 60, OK. Agora eu vou voltar lá para X0, OK. E vou fechar agora a minha peça aqui voltando para Z0. Então criei agora aqui uma peça, desenho 2D que eu posso estar fazendo a usinagem dessa peça. Venho aqui e confirmo, então tem aqui a minha peça em 2D. Agora eu vou dar alguns acabamentos aqui para minha peça, vou fazer chanfro e raio, tá? Então vou fazer um chanfro aqui no começo da peça, aqui nessa medida, e vou fazer um raio aqui atrás. Então aqui em cima eu tenho arredondar, que nada mais é que fazer raio, e o chanfro. Começando pelo chanfro, colocar o ângulo de 45 graus, comprimento de 1 milímetro. Dou um OK. Então eu vou clicar em cima da primeira linha, em cima da segunda linha, e ele já me gerou o meu chanfro. Então agora continuando aqui, faço a mesma coisa, clico na primeira linha, na segunda linha, e ele me gerou o chanfro. Então essa parte que eu queria fazer de chanfro, confirmo. E agora eu vou alterar para arredondar. Vou deixar a opção dinâmico ativado e o raio eu vou fazer de 2 milímetros. Dou um OK e vou levar agora o cursor até perto de onde eu quero que fique o raio e confirmo. Está aí o raio da minha peça. Só que agora eu tenho que apagar essas linhas aqui que agora não me interessam. Então eu venho aqui em quebrar linhas, clico nessa linha, clico no raio, confirmo, ó, ele me quebrou a linha,
Vou fazer a mesma coisa na linha de baixo, clico aqui, clico no raio, confirmo e ele me quebrou as duas linhas aqui embaixo do raio. Confirmo aqui em cima, venho aqui agora em deletar, clico nessa, confirmo e ele me fez o raio da peça. Então tenho aqui a minha peça já no formato que eu quero, com os acabamentos que eu acho necessário fazer. Então tenho aí a peça 2D pronta para começar a usinagem. Agora eu preciso criar um bruto para essa peça. Então venho aqui em geometria novamente, venho aqui embaixo em bruto e fixação, vai me abrir então essa janela. Caso aqui tiver marcado, você vai desmarcar para ter acesso aqui ao tipo. Se for bruto ou fixação, no caso aqui eu vou usar bruto. Formato vai ser cilíndrico, raio de 25, que é o tamanho da minha peça maior ali, que tem 50. Posso estar escolhendo uma cor para o meu bruto e dou um OK. Então ele vai pedir a informação de onde vai começar o meu bruto e aonde vai terminar o meu bruto. Então eu vou digitar Z de 1, porque eu quero deixar 1 milímetro de submetal na face. Confirmo. E Z menos 60, que é o tamanho da minha peça. No caso aqui o meu bruto vai estar já pronto aqui no final da peça. Então ele gerou o bruto da minha peça. Se eu clicar agora aqui, mostrar bruto, então eu tenho o meu bruto 3D em cima da minha peça 2D. Aqui agora, dependendo como eu vou trabalhar com a máquina, eu tenho as opções aqui de utilizar. Torneamento é para torre traseira, torno frontal é para torre dianteira, onde o meu CPL, então aqui o meu X fica virado para baixo. No caso, se o gráfico, ou melhor, se o pós que você está usando tiver gráfico, você vai ter que fazer essa orientação para você poder visualizar a peça, porque senão o pós com gráfico de máquina 3D vai te atrapalhar. Mas você também tem essa opção aqui de estar desabilitando ou habilitando o gráfico de máquina, tá? Para fazer a usinagem, talvez se você acha que o gráfico atrapalha em algum momento, você pode estar desativando aqui partes da máquina, ou ela total, que é essas duas opções aqui, aparecer ela toda ou desaparecer, ocultar, né? Aí ela vai ficar nesse formato aqui. Então temos aqui então a peça orientada. Eu vou deixar a princípio em torneamento, que fica mais fácil para trabalhar. E agora eu vou fazer a minha próxima sequência. Então, quando eu estou trabalhando em 2D, vocês podem ver que a parte aqui de criação de bruto ou inserir algum bruto, ele fica apagado, que não vai estar funcionando. Mesma coisa a questão de fixação, tá? Quando trabalhar em 2D, ela não vai ter a disposição de estar usando uma fixação. E então aqui eu só venho agora em criar sequência, que nada mais é que escolher um pós-processador para eu gerar o código NC dessa usinagem que eu vou fazer. Então eu vou escolher agora um pós-processador, que é criar uma sequência. Escolho um pós aí disponível. Vou usar esse mesmo padrão do Edcam. Aqui eu só confirmo. Aqui dou OK. Confirmo. Então eu já tenho o meu pós escolhido. No caso aqui é um pós que não aparece gráfico de máquina, então ele vai ficar nesse formato mesmo. Então tá aí feito a sequência inicial. Então abrindo a próxima janela, características, mesma coisa, eu não preciso procurar características aqui no Edcam, porque as próprias linhas da minha peça 2D já vai servir para eu usar como orientação de usinagem, tá? Então já posso vir diretamente aqui na parte de usinagem. Então ela vai abrir aqui a minha árvore de programação, onde então eu tenho aqui a informação do meu pós-processador que eu estou usando. E agora eu posso escolher as opções de torneamento, tá? Ou ciclos de usinagem. A diferença entre os dois é que os ciclos de usinagem você tem muito mais opções de gerenciamento e opções de estratégias aqui dentro, tá? Já as operações de torneamento ou operações de fresamento, dependendo o que você estiver trabalhando, ele vem com ciclos mais compactos, não vem com muita configuração para você trabalhar. Então essa é a grande diferença, tá? Entre um e o outro. E outro detalhe, como vocês podem ver aqui, algumas opções estão apagadas. Por quê? Para eu poder usar os ciclos de usinagem, eu tenho que escolher uma ferramenta, tá? No banco de ferramentas. Uma dessas duas opções aqui, para eu poder acessar aqui as opções dos ciclos de usinagem.
Já na operações de torneamento, eu escolho a ferramenta lá dentro dos ciclos que eu vou usar, ou melhor, das estratégias que eu vou usar, tá? Então essa é a característica maior dessas duas opções. Eu particularmente sempre gosto de usar os ciclos de usinagem, como tem mais recursos para eu estar utilizando, eu acho mais vantajoso, mas é a critério de quem estiver usando aí a programação CAN, usando o EdCAN, para ver o que é mais viável ou não. Então eu vou escolher uma ferramenta, então vai abrir aqui a biblioteca das ferramentas disponíveis, onde você pode estar criando as ferramentas, como em vídeos anteriores eu mostrei que você pode copiar e criar uma ferramenta, tá? Então eu vou clicar aqui em ferramentas externas, vou escolher uma ferramenta para estar utilizando, vou usar aqui uma ferramenta aqui disponível, no caso aqui é uma W, raio 0.8, seleciono. E ele vai então me abrir a opção aqui, então a posição na torre, em qual posição que ela vai ficar. Aqui em torre eu tenho que me atentar a essa questão de direção da ferramenta, se é horário ou anti-horário, no caso é horário. Qual é o RPM que eu vou usar, no caso aqui eu vou trabalhar com velocidade de corte constante, então eu vou botar aqui um RPM de 2000 máximo e vou ativar o G96. Aqui também em mais eu tenho a opção de cor aqui da minha ferramenta. O EdCAN já escolhe automaticamente uma cor, mas caso você queira mudar, você vem aqui e escolhe uma cor diferente. Vê essa questão aqui de direção, se você vai usar RPM fixo ou velocidade de corte constante. Então é só marcar ou desmarcar essa caixinha. Vou deixar marcado, dou um OK. Eu já tenho a minha ferramenta aqui aparecendo. Então o que eu vou fazer primeiro? Vou facear a minha peça. Então eu vim aqui agora, vocês podem ver que já as opções ficaram todas disponíveis aqui para mim. Então eu clico aqui em alguns atalhos ou clico nesse aqui para aparecer todas as opções disponíveis aí para o meu pós-processador. No caso aqui para faceamento eu vou usar o torneamento simples. Aqui então eu tenho as opções que eu vou usar. Incremento de corte, eu vou botar 1 mm. Direção de corte, se eu vou fazer em torneamento ou faceamento, vai ser faceamento, para ele vir em paralelo à peça. Em estratégias, então eu posso estar usando o ciclo de máquina ou não, eu vou deixar desmarcado. A aproximação segura ou não, vou deixar marcado. No mais aqui não vou mexer em nada, dou um OK. O avanço que eu vou usar, no caso aqui 0.2, e a minha velocidade de corte eu vou usar 290, dou um OK. Usando então essa opção, ele vai me pedir um ponto de início, tá? Eu tenho que digitar isso manualmente, então X ou Z para abrir aquela caixa de diálogo. Então como a minha peça tem 50, eu vou botar X 55 e Z 1 mm. Eu tenho que sempre começar um valor maior do que a peça aqui, tá? Porque se eu não colocar maior, ele vai dar erro, o ciclo não vai aceitar. Confirmo, porque agora ele vai me pedir um ponto de destino. Então novamente X ou Z no teclado. X eu vou botar -2 e Z 0. Dou um OK. Então ele já me criou o meu faceamento. Venho aqui nesse ícone de máquina, clico em cima, venho aqui atualizar bruto. Dou um OK. E aqui ele já retirou o material da ferramenta de faceamento. Então só para mim ter já uma ideia de como isso vai ficando a usinagem, tá? Então esse atualização de bruto aqui é só para eu já vendo o que eu estou fazendo, o que eu fiz, para melhor visualizar a minha usinagem. Então tá aí a usinagem, posso vir aqui clicar em cima da ferramenta, simular, então ela vai fazer a simulação por aqui, tá? E eu posso estar depois simulando no simulador com movimento de máquina, no caso se o pós-processador tem gráfico de máquina ou não, que eu posso estar aumentando, diminuindo a velocidade. Então aí ela já fez a usinagem da face. Clico aqui para voltar, sair do simulador e volto aqui para a usinagem. Então, faceamento feito. Então agora eu vou fazer o desbaste. Novamente clico aqui. Agora eu vou vir aqui em desbaste. Abre a janela um pouco diferente. Mesma coisa, ciclo de máquina ou não. Quanto que eu vou tirar por passada. Se eu vou deixar sobre metal ou não. 0,5. Estratégias. Então aqui tem as opções de estratégias de usinagem. Vou deixar padrão. Compensação, se eu vou usar
o do próprio Edcam, ou compensação através de máquina, ou não. No caso que como é desbaste eu não vou deixar 100. Desbaste eu vou usar 2,5. Velocidade de corte eu vou deixar o mesmo. Aqui em ângulo eu vou deixar por enquanto 0, 2, saídas iguais, distância de segurança 1. Isso aqui depois você vai dilapidando conforme a sua necessidade de cada usinagem, tá? Então, aqui questão de ferramenta eu vou botar torneamento horário. Você pode deixar em modo automático, mas de repente ela não vai executar o programa do jeito que você quer. Então, eu geralmente gosto de colocar a orientação da ferramenta, qual que vai ser, e confirmo. Então ele vai me pedir as linhas de usinagem. Então agora eu venho aqui e vou selecionar o que eu vou usinar. No caso aqui a minha ferramenta de torneamento, ela não cabe aqui dentro, mas é só para ela não me gerar erro, porque ela só vai entrar onde ela alcança. Início da usinagem, final da usinagem. Eu vou usar a intersecção aqui do bruto para a ferramenta fazer a usinagem. Então tá aí, ó. Primeira usinagem feita. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo que aqui ela fez uma pequena entrada? É porque a ferramenta consegue só entrar até aqui, mas eu não quero que ela faça isso aqui. Então eu venho aqui em desbaste e venho aqui ignorar cortes negativos. Para quê? Para ela não entrar onde a ferramenta alcance. Então se eu tiver uma ferramenta que alcance fazer o negativo, ela já ia fazendo o negativo, mas no caso aqui eu não quero que ela faça. Então eu vou desmarcar, dou OK, OK, e ele se regenerou aqui fazendo a usinagem apenas da parte externa. Vou ativar o bruto, vou vir aqui, atualizar bruto, confirmo e já está aí a minha peça feita a parte de desbaste. Venho aqui em simulação, eu vou já vir aqui na parte de fechamento e já vou fazer a parte de desbaste. Então está aí a usinagem da minha peça 3D, fazendo aí todo o desbaste. Então você pode estar utilizando todos os recursos do Edcam aí sem ter mais um software CAD para poder fazer a usinagem aqui no CAM. Vou sair novamente, vou ver ferramenta, troca de ferramenta, vou dar um OK, ferramenta externa e vou escolher uma ferramenta de acabamento. Seleciono, então escolhida a ferramenta. Então venho agora aqui na estratégia de acabamento, posso vir aqui pelo atalho, acabamento, ou aqui onde aparecem todas as opções. Vou pegar aqui pelo atalho. Então, ignorar cortes negativos, para ela não entrar naquele rebaixo que tem. Vou deixar marcado bruto atual. Avanço 0.12, velocidade de corte a mesma, compensação vou usar a do Edcam. Entrada vou deixar 45 por 1, 90 por 1. Final vou deixar 2. A princípio vou deixar essa configuração. Controle eu vou deixar assim por enquanto. Vou vir aqui em OK. Ele vai me pedir para reconhecer o caminho que eu quero que a ferramenta faça. Então eu vou marcando até onde eu quero que ela trabalhe e confirmo. Ela vai me dar o início, o fim. Aqui então ela vai começar de trás para frente. Só vou fazer uma pequena lapidação aqui. Então nesse caso aqui ela fez a usinagem de trás para frente. Aí vai depender da estratégia que você quer usar, tá? Só simular aqui, ela vai começar daqui e vai vir para frente da peça. É uma estratégia muito interessante quando você tem um material que o cavaco às vezes enrola na peça, enfim. Então é uma estratégia interessante. Mas caso você quiser usar padrão, você vai vir novamente aqui e um controle reverter direção, marca e ela faz então da frente da peça em direção à placa. Estou aí mostrando um pouquinho dessa parte da usinagem. Então posso vir aqui em simulação, vir aqui em cima da ferramenta, então toda a parte de desbaste ela já fez. Voltar aqui e fazer agora a parte da simulação do acabamento. Então tá aí a peça acabada nessa parte de torneamento externo. Então ficou aqui apenas esse canal. Então eu vou atualizar novamente o bruto, ferramenta para ponto de troca. Então agora eu vou vir escolher uma ferramenta para fazer o canal aqui. Banco de ferramentas, escolher um bedame, vou usar aqui um de 3 mm, posição lá na torre, horário, o RPM, velocidade de corte constante, escolher uma cor fora do que o Edcam está escolhendo, escolher uma outra cor, e agora eu vou vir aqui em
desbaste de canal. Então aqui eu tenho algumas estratégias: centro alternado, centro sequencial, sequencial. Então você tem várias opções aí de estar utilizando. Tem os dados de corte correspondente à ferramenta que você está utilizando. Dou um OK. Mesma questão, escolher qual é o perfil que eu vou usinar. Confirmo. Então aí ele vai fazer a usinagem. Então aqui ele me deu, fez aí a usinagem. Então simulação. Vou vir aqui atualizar bruto. Como aqui eu não preciso quebrar canto, nada, eu vou até deixar já a peça sem sobremetal para deixar ela acabada já. E tá aí a parte pronta, ponto de troca. Tá aí então a usinagem usando um desenho 2D criado aqui dentro do Edcam. Vem aqui, continua a usinagem de onde eu parei. Então tá aí a peça pronta. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, essa primeira parte aqui de torneamento 2D. No próximo vídeo eu vou estar mostrando então a usinagem 3D, importando uma peça já pronta fora do Edcam, tá? Onde você também pode estar criando um desenho 3D aqui dentro do Edcam, mas o mais interessante era mostrar a opção de 2D que tem à disposição. E no próximo vídeo vou mostrar então o 3D da peça. Então você pode estar vindo aqui em cima e salvar, aí salvar em algum lugar da sua preferência. Vou colocar como exemplo 1, salvar o arquivo aqui do Edcam. Vim aqui em código NC e aqui ele vai gerar então o código para mim. Então se eu clicar em cima, utilizar o nome do arquivo, deixar marcado, e ele vai me gerar então o programa NC correspondente ao pós-processador que eu estou utilizando. Então tá aí o programa NC da peça que foi feita. Então espero que tenham gostado. Comentem, deixem o seu like, ajude o canal a crescer para a gente dar continuidade a esse trabalho aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima.